e eu mostrei o passaporte português, ela falou que mesmo assim eu não poderia embarcar. Oi amigos, tudo bem? Isso aqui, pra quem não conhece, é meu irmão, Alcides, e ele tá aqui comigo na Europa. Ele saiu do Brasil pra vir me visitar, e aí como eu postei no Instagram, várias pessoas perguntaram sobre a vinda dele pra cá. A gente resolveu gravar esse vídeo pra explicar melhor como é que foi, tirar as dúvidas, e aí ele vai contar todo o processo. Bom, eu tinha comprado uma passagem fazia um tempo já, tava meio com dúvida como é que seria, né, pra embarcar, e aí quando chegou umas 2, 3 semanas antes da viagem, eu recebi uma comunicação da empresa aérea falando sobre as condições para poder viajar. Eu ia visitar ela em Viena, mas o meu voo chegava por Madrid. E aí lá em Madrid eu pegaria um voo interno que não era o primeiro voo. Então o meu destino final do primeiro voo era Madrid. Eu faria imigração e pegaria um outro voo interno dentro da Europa para ir para lá. Com reservas diferentes. E era um voo da KLM que ia parar em Amsterdã, e aí fazia uma conexão rápida e ia para Viena. Quando eu recebi o e-mail da mulher no Brasil, ela disse que o Brasil ainda não estava na lista das pessoas que poderiam viajar para a Europa, a não ser que você tivesse motivo de trabalho, fosse estudante, fosse refugiado, ou se você fosse visitar familiares. Isso é uma coisa que é bom ficar bem atento, porque as legislações estão mudando um pouco, as diretrizes estão mudando um pouco em relação a isso, mas tem alguma brecha ali de possibilidades. Então se você tem, por exemplo, familiar, ou se você está em uma relação amorosa com alguém que mora fora, se você tem alguma questão de estudo, de trabalho, eles estão abrindo. Então é bom ficar esperto, às vezes até entrar em contato com a companhia aérea ou com a embaixada. E daí ela também me falou que eu precisava de um teste de Covid PCR feito com validade de 72 horas antes do meu voo. Eu não tinha falado pra ela, não falei na hora, que eu tenho passaporte português. Achei que isso seria obviamente uma vantagem, mas eu não falei na hora. E daí então o que eu fiz? Eu fiz o teste do Covid, eu viajaria no sábado, e eu fiz o teste do Covid na terça, porque poderia demorar até 3 dias úteis para sair. Então se eu fizesse na quarta ou na quinta, talvez só saísse na outra semana. Mas o que aconteceu foi que ele saiu no dia seguinte, na quarta-feira. Então quando eu cheguei para embarcar, no sábado, o meu teste de Covid já estava com mais de 72 horas. E aí na hora que eu fui embarcar, eles me perguntaram do teste, eu mostrei, e eles falaram que não servia. Eu tentei explicar para eles que era por causa do prazo que sairia. Eles falaram que não tinha jeito, que precisava ter menos de 72 horas. E aí foi quando eu mostrei o passaporte português. Quando eu mostrei o passaporte português, eles falaram: não, se você tem passaporte europeu, você não precisa do teste. Aí eles me deixaram embarcar, aí não tive nenhum problema. Quando eu cheguei na Espanha, também... Só um parênteses, mas isso pra mostrar também que mesmo com o passaporte brasileiro e com o teste válido, ele conseguiria embarcar. Então ele ter conseguido embarcar sem o teste foi mérito do passaporte português, mas de forma geral não era estritamente necessário. Tinha várias pessoas que estavam fazendo check-in ali do meu lado que eu vi que estavam com passaporte brasileiro. Então se você tem alguma dessas motivações e só tem o passaporte brasileiro e faz o teste, daí você consegue entrar, dependendo do país também que você vai. Então na Espanha, quando no avião eles me deram um formulário para preencher, falando se eu tinha tido contato com alguém, se eu tinha tido sintomas, essas coisas, perguntando o endereço de onde eu ia ficar. Eu preenchi. Aí quando você chega no aeroporto, eles te pedem o formulário. Pelo passaporte português eu passei pela fila de europeus, né? Mas eu acho que as pessoas também que eram brasileiras não tiveram muito problema, não. Existe também a possibilidade, ao invés de preencher esse formulário no avião, de já preencher ele antes do voo, através de um site do governo. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Você consegue entrar, preencher já, e aí eles te dão no e-mail logo em seguida um QR Code. E aí você apresenta esse QR Code e aí não precisa preencher o formulário no avião. E aí, antes de eu ir, as regras de Viena estavam um pouco mais brandas, né? Então eu achei que a gente não ia ter problema. Mas quando eu cheguei lá para pegar o segundo voo, a mulher falou de novo que eu precisava do teste de Covid com 72 horas.
E aí eu mostrei o meu, ela falou obviamente que não servia. E eu mostrei o passaporte português, ela falou que mesmo assim eu não poderia embarcar. Mesmo eu tendo vindo de outro país europeu, a Espanha na verdade era um lugar de risco, considerado de risco para a Áustria. E aí ela falou, ó, você não vai ter jeito. Daí o que aconteceu foi que eu perdi o voo, não consegui, isso era umas 4 da tarde. Ela acessou ali as informações e viu que talvez eu poderia ir para Alemanha, para Munique. Porque em Munique, se você não tiver o teste com validade, eles te testam lá na hora no aeroporto. Daí foi o que eu fiz, eu comprei outro voo na hora ali, e aí me deixaram embarcar. Quando eu cheguei lá em Munique, no aeroporto mesmo, eles olharam meu teste de novo, falaram que não estava válido. Eu também tive que preencher um formulário falando onde eu iria ficar e tal. E aí eles me testaram o PCR ali na hora, me deram um comprovante que eu tinha feito o teste de Covid. De graça. De graça, e que eles me enviariam o resultado em até 24 horas. E aí eles te liberam. Eu achei que talvez eu tivesse que... talvez eles segurassem as pessoas lá até o teste sair. Mas não, então eu saí do aeroporto numa boa, fui até... E existe também a possibilidade de fazer o teste com esse daí, né? Conta pra eles que sai em 24 horas. Mas tem outro teste que acho que dá pra pagar, se for pra fazer o teste rápido mesmo. Com urgência. Que tem um que sai em 6 horas e um que sai em 3 horas, que acho que esse custa mais ou menos uns 120 euros, alguma coisa assim, o de 3 horas. Talvez se eles não tivessem me liberado eu ia ter que fazer esse, mas como eles liberaram, daí eu fui pra estação, peguei um trem de Munique até Viena, e aí de trem a gente não teve problema nenhum, não teve nenhum cheque, nenhum tipo de conferência. Mas o que tem que ficar esperto é que essas coisas têm mudado todos os dias, então tem que sempre entrar no site da companhia aérea ou da embaixada quando for viajar, perto da viagem, para ver se não alterou alguma coisa, porque no caso de Viena, a gente não sabia que estava precisando do teste vindo de europeu 72, mudou naquela semana e a gente não sabia. Então eu acabei perdendo um voo por causa disso. O que a gente sabia é que quando ele chegasse em Viena, ele teria que fazer ou quarentena ou o teste, e aí se liberaria da quarentena assim que o resultado do teste saísse. Isso era dado. Mas a gente ainda não sabia que o teste PCR era fundamental para entrar em Viena, né, na Áustria. E acho que aquilo foi coisa que mudou na semana que ele viajou, e aí a gente não se atentou para isso. Então foi aí que teve um pouquinho de problema. Mas é sempre bom estar com o teste, fazer o teste assim, ó, nos 45 do segundo tempo antes de viajar, para que ele esteja sempre válido, né, nessas conexões. O da Alemanha, para eles aceitarem e não fazerem na hora, tem que estar com 48 horas. Não são 72. Bem curtinho. E aí agora a gente veio de Viena pra Espanha de novo, pra Barcelona, e não teve problema, na verdade. A gente só teve que fazer o que a Maria falou, que foi o QR Code antes. E aí quando você chega no aeroporto também ninguém falou nada, assim, a gente só apresentou e entrou. A única coisa agora, o meu irmão vai voltar pro Brasil direto daqui, até por isso que a gente veio pra Espanha. Eu já viria, e aí como o voo dele saía daqui pra ir pro Brasil, a gente antecipou. E eu vou depois daqui pra Áustria de volta. Então eu vou ter que fazer o teste PCR pra entrar na Áustria, porque a Espanha é o que eles chamam de red flag, né? Que é um país de risco. É uma zona de risco. Porque tem muitos casos e tá em aumento. Então, pra voltar pra Áustria eu preciso fazer o PCR, mas pra entrar aqui eu não precisei apresentar. Agora eu vou voltar pro Brasil, não sei se vai ter alguma coisa também de diferente, mas aí se tiver eu mando pra Marília, depois ela dá uma atualizada, mas eu imagino que a volta não vai ter nenhum problema. Talvez eu tenha que, de repente, preencher algum formulário também quando chegar no Brasil, mas daí se eu tiver mesmo qualquer coisa eu tiro uma foto, mando pra Marília, daí ela dá um salve na galera. Atualizo aqui o vídeo. Mas é isso, gente, assim, dá pra viajar se você tiver um motivo. Claro que não é hora de ficar saindo sem pensar e fazer turismo sem pensar. Você tem que ter alguma coisa que te leve até o lugar que você tá indo. A gente acabou fazendo turismo, é claro, mas ele veio especialmente pra gente poder ficar junto, porque faz mais de um ano que eu não consigo voltar pro Brasil. Enfim, não consigo ver minha família, então ele aproveitou e veio pra cá me ver. Mas se vocês tiverem, eu sei que muita gente tem, às vezes namorado que tá longe, ou mesmo no nosso caso, família, quiser ver, dá pra ver. Só que tem que tomar cuidado com todos os protocolos e ficar esperto com as diretrizes que estão mudando.
Mas dá. E no nosso caso é que agora a gente veio pra cá, mas a gente ficou viajando dentro do mesmo país. Por enquanto, tava parecendo que as fronteiras terrestres, né, tanto o trem quanto o carro, não estavam tendo muito problema. Mas a gente já tá ouvindo algumas coisas de que estão começando a querer fechar de novo. Então mesmo quem vai vir e tá pretendendo mudar de país, seja por carro, seja por trem, tem que ficar esperto para ver se não teve nenhuma mudança nessa legislação também. Porque parece que vai mudar já já de novo, e vão colocar algumas barreiras a mais. Mas, enfim, é isso. É isso, pessoal. Que tenha ajudado vocês. Valeu. Um beijo.